Alba, você Não, eu tô aqui com, muito legal a qualidade dos quadrinhos, você vê que é caprichado mesmo. E eu não poderia deixar de perguntar, porque eu tenho um canal com meu irmão chamado Linhagem Geek, que a gente reverbera o que tem saído nos quadrinhos, né, ultimamente. E é triste o negócio, ultimamente. E é interessante porque teve até depois no próximo programa, eu vou até pegar esse trecho, tem uma entrevista do Quentin Tarantino, que o Quentin Tarantino falou assim, a ideologia tá superando a arte. Para essas pessoas, a ideologia tá acima da obra. E no quadrinhos, eu tenho certeza que você conhece o Alex Ross, Claro. O Alex Ross é um excelente desenhista, um dos mais renomados. E o que eu quero fazer com esse preâmbulo, Felipe, é que nas histórias em quadrinhos, tanto a parte artística, o traço, quanto também a história, ela tá completamente terceirizada. Porque, como até o Tarantino falou, a ideologia tá superando tudo. Você vê o traço ruim, você vê a história ruim. E eu queria... Tudo baseado na sexualidade do personagem. Eu queria... Você, como profissional que manja muito, além do quadrinho de roteiro, é ator, como é que você vê esse movimento nessa cultura, tanto do quadrinho quanto no cinema também? Sim. Cara, essa é uma discussão longa, assim, porque são vários níveis de discussão aí, né? A gente pode entender que tem realmente, de uma forma corporativa, né? Inclusive vazou nos Estados Unidos, acho que deve ter 3 semanas ou um mês, um vídeo interno dos funcionários da Disney, né? Não sei se vocês ficaram sabendo disso. Não vi isso. Isso, vocês podem achar, isso vazou na mídia americana, assim, mainstream, né? Eles falando literalmente que eles primeiro queriam que 50% de todos os personagens fossem, né, de LGXTPO LGXTPO, essa é boa, eu gostei. E queriam realmente assim, não, nós vamos doutrinar, entendeu? Sim. Uma coisa. Então eu acho assim, cara, não é o papel de uma empresa doutrinar ninguém, né? Nem adulto nem jovem, quer dizer, agora assim, um adulto, você está formado, você, né, faz o que você quiser, né? Você entende-se que você tem uma capacidade crítica de falar, não, isso aqui eu gosto dessa temática, não gosto, isso me interessa, não me interessa. Agora, uma criança, não, cara, uma criança tá em formação, né? A criança é influenciável, a gente tem a questão dos setênios, né? Do 0 aos 7 anos, dos 7 aos 14, enfim, realmente a criança está em formação. Então, assim, essa sexualização precoce não cabe, na verdade, nem uma empresa, nem uma corporação e nem, ao meu ver, ao Estado. Isso tem que ser feito pelos pais, tá? Então, aí você fala, por que então que está essa forçação de barra? Qual que é o propósito disso? Qual que é a agenda? Vocês vão me chamar de teorista da conspiração? Eu vou falar aqui o porquê, eu vou embasar um pouco, né, essa fala aí para vocês, que claro, né, tentar sintetizar muito tempo aí, né? Mas assim, então, vamos pegar o exemplo do Top Gun do filme agora. Perfeito. Né? Adorei. Então, Você não viu? Né, eu vi na pré-estreia, né, não nesse sábado no passado, e cara, eu gostei demais, e eu fiz no meu canal, eu fiz um videozinho, né, falando sobre, a respeito, o porquê que é o grande filme do ano, todo mundo falando, bilheteria, as primeiras críticas de gente que foi na cabine, né, de alguns sites aí, não vou falar, se vocês quiserem eu falo, mas deixa, né, masculinidade tóxica, Omelete, né? Omelete, depois a Folha falou, o cara, não, porque... Evocam pênis. Evocam pênis. Então fala assim, peraí, primeiro que o cara, para ver um pênis no avião, ele muito... tá vendo pênis em muito lugar, né? Prédios são pênis gigantes na cidade. Quer dizer, então a função do desenho de um avião é ser aerodinâmico, né, penetrar, entendeu? Um tubarão, naturalmente, ele tem uma hidrodinâmica. Agora, se você olhar para um tubarão e você achar que você vê um pênis num tubarão, você tem que fazer uma terapia, né, o cara do Superbad. Entendeu? Então, mas olha a inversão das coisas. O cara, e é um crítico, não é? Né? O cara é um crítico que está escrevendo na Folha, fala assim, não, aviões que remetem a pênis. Fala, peraí, amigo, avião tem esse formato. Por quê? Porque... né, você tem que penetrar uma barreira ali física do ar, entendeu? É aerodinâmico, aerodinâmica é isso. Então não está fazendo, né? Então, mas esse discurso é complicado. Enfim, todos foram ridicularizados, né? E todo o público está gostando. E não só adulto, jovem. Então eu falei na minha crítica, falei assim, é um filme ainda, né, com esses valores de 1980, né, da década de 80, que ainda estava no processo de desconstrução, né,
desse relativismo moral e tal, mas ainda estava segurando um pouco as ondas. E é um filme, então, pegaram dos anos 80 e colocaram em 2022. E por que está fazendo sucesso? Porque ninguém mais aguenta. O público não aguenta mais ser doutrinado, sentar e falar... Cara, né? Tipo, eu tenho que ir tudo agora. Então, mesmo para a Netflix, eu acho que é um grande recado, né? Para as majors, para os estúdios. A própria Netflix está sofrendo com teve uma debandada geral de assinantes. É a maior crise da Netflix de todos os tempos. Maior crise e maior bilheteria depois de Guerra dos Mundos do Tom Cruise. Sim, é a maior bilheteria da história. Você percebe que o mercado responde? Sim. É isso, né? Então, assim, e ao mesmo tempo, daí você vê, por exemplo, a Marvel, né? O que eu acho, olha, cancelamento de propriedades intelectuais que formaram durante gerações uma infância, por exemplo. Eu cresci lendo Asterix. Na França cancelaram Asterix. Tintin, cancelaram Tintin. Muppets, cancelaram Muppets. Família Dinossauro. Dr. Seuss, que lá nos Estados Unidos é o beabá das crianças, cancelaram. Por quê? Asterix, velho. Por quê? Porque eles querem... Não é... Vamos pegar qualquer pretexto, não é. A gente precisa trazer novos produtos com ideologia. Exato. Como toda essa produção cultural, que durante 50 anos, pelo menos, formou gerações, não tem... Exato. Eles falam, a gente tem que introduzir uma nova cultura, inclusive, novos produtos. Então, ou a gente traz coisa nova, ou a gente pega, por exemplo, personagens que já são clássicos e a gente... Dá um tapa. Cara, a gente perverte, a gente distorce. Então, o Super-Homem tem que ser gay, o Batman tem que ser bissexual, o Capitão América tem que ser gay. A fada madrinha lá, virou fado madrinho da... madrinha. Então, cara, é isso, é substituir para essa nova geração qualquer referência cultural para que eles cresçam falando assim, então não existe biologia, né? E o que eu falei no meu canal é isso, é uma questão de você impor a subjetividade da pessoa em cima da objetividade da realidade. Inclusive, Felipe, até na crítica desses autores aí, desses críticos, eles falam exatamente isso. Essa fórmula, ela não funciona mais, essa fórmula do Top Gun. Então, é necessário você trazer algo novo, porque o que ele está apresentando é retrógrado. Então, o retrógrado ele tem que ser substituído primeiro por um esse novo discurso, modelo. Esse paradigma temporal de uma linha do tempo de evolução é uma falácia. O Sol evolui, a Terra evolui. Isso eu concordo. O que é certo, cara. Eternamente certo. E vai continuar sendo certo. Matar alguém evolui? Não. Então, isso é uma falácia que foi imposta primeiro, né? Tem uma questão que foi introduzida na ciência através da... Que tem uma questão oculta, tá, pessoal? Não estou entrando na parte oculta aí. Se vocês quiserem, a gente entra. Vamos entrar. Né? Do Darwin, que o avô dele era o Erasmus Darwin, que era um ocultista, era um Rosa Cruz, né? Ele era da Lunar Society. Toda a fundação da Royal Society na Inglaterra, toda feita por maçons, todos eugenistas. Tá? Isso é importante a gente falar. Então, eles pegaram esse paradigma biológico e transportaram isso para tudo. Então, virou, né, um evolucionismo cultural. Então, tudo você fala, não, mas isso é retrógrado. Então, o retrógrado é negativo. Uma coisa que, por exemplo, eu nasci. Então, o mundo passa a valer quando eu nasci. Porque tudo que vem antes de mim joga fora. É ruim. Quando, ao contrário, a nossa civilização é uma construção de milênios. A gente hoje vive numa sociedade, né, com uma série de seguranças e garantias, né? Que, inclusive, né, a esquerda sempre quer detonar, né? Eu tive a oportunidade de conhecer... Desculpa que eu estou fazendo um monte de digressão aqui, mas eu tive a oportunidade de... Eu fui para a Rússia, fui para a Ucrânia, fui para a Hungria, fui para a Polônia, para a República Tcheca, né? Fui para a Estônia, para a Letônia, fui para... Cara, basicamente quase todos os países da colônia da Cortina de Ferro. Namorei uma estoniana. Então, é difícil quando você recebe informação do teu professor e quando é uma visão, é um recorte que não representa o que é história, né? É um revisionismo cultural, como houve na China, né? Durante a Revolução Cultural do Mao Tse Tung, que fez o quê? A gente pega toda essa nova geração e a gente conta uma nova história. 5.000 anos de história, acaba com tudo. Tem um filme chamado... Lanternas Vermelhas, que é sobre exatamente isso. Como você tem uma tradição milenar cultural, inclusive de teatro e de arte, que durante a Revolução Cultural acabaram. Coreia do Norte também faz. Coreia do Norte também. Tem um seriado de coreano muito legalzinho, um dorama chamado Pousando no Amor, que fala essa diferença da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, e ainda alivia bastante, porque a Coreia do Norte é muito pior que isso. Mas, enfim...
Então, assim, né, só focando nessa questão de, não, você, né, para o jovem, porque, desculpa, mas tem um livro chamado Regras para Radicais, do Saul Alinsky, que foi o pai intelectual da Hillary e do Obama, de toda uma outra geração. A tese dela de formação foi esse livro, Regras para Radicais. Você fez 4 vídeos no teu canal. Sim, eu peguei esse livro, destrinchando né? esse livro. Só para começar, no prefácio, tá? Lúcifer, né? Ele dedica o livro a Lúcifer. Que é o primeiro rebelde da história. Só que, cara, vamos entender o conceito de Deus. Deus é a vida em si. Deus é a natureza em si. Então, eu tô em oposição a isso o tempo inteiro, tá? Né? Então, assim, e ele fala no livro basicamente como a gente arregimenta os jovens, tá? Como a gente forma manifestantes. Basicamente, massa de manobra. Ele vai dando... é um manual mesmo, né? Sim. Por isso chama Rules for Radicals, né? Regras para radicais. Então, é basicamente como você doutrinar e formar idiotas úteis, né? Para você utilizar ao teu favor. Você está preocupado com a vida da pessoa? Está preocupado com a vida dela daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, o impacto que isso... Não. Eu vou usar essa galera. Simplesmente. É só ele, não. A gente volta um pouquinho mais atrás. O H.G. Wells, que era um socialista fabiano, que, né, para a pessoa entender que, né, o comunismo não começou com Marx, não começou nem na Rússia, né? É todo mundo lá da Inglaterra, é banqueiro que começou essa porcaria, porque para controlar a gente, porque, né, o feudalismo tinha acabado. Na história do homem sempre houveram pessoas que se achavam diferentes dos outros, não é? A gente pega desde império babilônico, egípcio. Então você tinha sempre uma classe, uma aristocracia que se viam como literalmente diferentes deuses. E aí a questão do gado, né? Gado era quem era o povo. Mas depois o cristianismo introduz a ideia de que todos somos iguais, que você tem a mesma... Você é imagem e semelhança de Deus como eu sou, então eu tenho que te amar como a mim mesmo. Daí fala, mas a cultura grega, os filósofos... Na Grécia, a mulher era pior que um cachorro. Na Grécia, a menina nascia, eles pegavam e jogavam do penhasco, porque era mulher. Sim. Então, a gente tem que, de novo, entender que o buraco é um pouco mais embaixo. Assim.